Entrando aqui ao vivo, chamando a nossa audiência. Vou aqui colando o tema da live. Olá, Closer Fitness. Entrou, tudo bem? Vou aqui então colar o tema da nossa live para vocês já saberem. Boa. Olá, pessoal, tudo bom? Fica aqui com a gente. Tô aqui, ó, já colando para vocês saberem qual que é a temática aqui da nossa live de hoje. Pronto. Enquanto a gente chama todo mundo. Bem-vindos aqui de volta às nossas lives da Fitness Brasil. Tudo bom? Vou acenando aqui para vocês, ó. Legal ver vocês, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância do exercício físico para manutenção do bem-estar. Vocês sabiam, vocês que estão entrando aí, que a cada 10 mortes pelo Covid-19, 8, ou seja, 80%, são de pessoas portadoras de algum tipo de comorbidade, é uma palavra difícil, né? Comorbidade. E as principais delas são a cardiopatia e a diabetes. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Diabetes, nós temos 12 milhões de pessoas portadoras e até 2040 teremos no mundo 642 milhões de pessoas portadoras de diabetes. Isso é um pouco mais que 5% da nossa população. Então vejam vocês a importância do profissional da área de educação física, né, que é fundamental o papel nessa luta que a gente tem aí, né? Porque com certeza a diabetes, ela é combatida sim com exercício físico e nós vamos comentar sobre isso. Por isso, a nossa entrevistada de hoje é Bia Bicalho. Ela tem um currículo tão extenso aqui que eu vou ter que dar uma lida, vou ter que dar uma colada. Ela é profissional de educação física, diretora da clínica Diabetes Saúde, mestre em educação em diabetes na Santa Casa de BH, profissional de educação física do ambulatório de diabetes da Santa Casa de BH, coordenadora do curso de educação física da Estácio de BH e membro da comissão de ética do CREF 6 de Minas Gerais. Cansei, Bia, de ler seu currículo, mulher poderosa. Ontem a gente teve a Paula Pequena e hoje a gente tem outra, como diz o Valdir, uma verdadeira doutora do bem-estar. E nós vamos chamá-la aqui porque o tema de hoje é exercício físico na prevenção e tratamento de diabetes. Então, vou ver se a Bia está por aqui. Aqui, a primeira que me aparece. Bia! E a Academia de Sorocaba. Olá, Alex Martins. Vou acenando aqui, ó, enquanto a Bia tá entrando aqui. Oh. Opa! Eu saí da tela aqui. Bia? Olha, uma das coisas que acontecem, muitas vezes, a gente já teve 2 problemas de convidado que desligou a câmera. E aí não aparecia de jeito nenhum. Então, Bia, talvez um problema aí na configuração da câmera do Instagram. Que tem que dar acesso a ele. Câmera e microfone. Senão, realmente não aparece. Vamos lá. Acho que a Bia deve estar tentando entrar. Então, Bia, vai lá na sua câmera, vê se está configurado aí pro Instagram. Pessoal, e aí vocês estão gostando nas nossas lives? Aluna dessa mulher poderosa. Ó, já tem aluna da Bia entrando aqui. Que legal. Povo todo de BH, né? Gente, adoro mineiro. Ah, meu Deus. Só o pouco que eu conversei com a Bia por WhatsApp ainda, já gostei dela. Porque mineiro é tudo simpático, né? Bia, vamos tentar de novo, vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, vou te solicitar aqui de novo. Se não der certo, a gente derruba, volta de novo, chama a audiência de novo. Olha lá, agora vai. Aê! Cheguei. Boa! Era a câmera? Era algum problema do microfone, eu imagino. Pode ser. Ah, mineirinha, que gostoso esse sotaque aí. É verdade, é verdade. Prazer, Bem, boa tarde, né?
Para mim ainda é bom dia. Enquanto eu não almoço, vira bom dia. Com certeza a gente fica sem almoçar também. Bia, prazerzão te receber aqui. Muito bom. Nossa, eu que estou honrada, muito obrigada, Lu, Fitness Brasil, Valdir Soares, né? Um pouco de BH para o mundo, vamos falar assim, né? Estou muito feliz, muito honrada, é um prazer enorme mesmo, né? A honra é de quem é convidado, né? Estou muito feliz. Obrigada. Ó, falaram que o seu áudio tá baixo aqui. Deixa eu ver. Pessoal, você confirma aqui se o áudio tá baixo. Veja se melhorou agora. Minha filha é um sucesso, Sérgio Bicalho, aqui, ó, já, ó, família, é muito legal, né? Família aparece. A família sempre está perto, né? Minha família, meus filhos, meus pais, toda a família, né? Namorado. Perfeito. Então, tem muita gente que apoia sempre. Bia, e um prazer em falar com você, porque hoje, né, é um tema um pouquinho diferente do que a gente adotou até agora. E eu vi os números que eu comentei anteriormente, né? É muito triste, né? Você pensar a quantidade de pessoas que a gente está falando especificamente da diabetes. Mas estou feliz de falar com você, que é uma verdadeira doutora do bem-estar, como diz o Valdir Soares, né? E você me conta um pouquinho da sua história, né? Porque você é formada em educação física, eu li seu currículo aqui, é gigantesco. Então, você é formada em educação física e foi... Como que foi indo para esse lado aí do... Pois é, Lu. Primeiro, assim, bacana poder dividir e mostrar para as pessoas um pouco das oportunidades que a profissão de educação física também oferece. Né? Quando a gente fala assim um pouco do profissional da saúde, a gente tem que entender um pouco o que significa essa atuação na área da saúde. Porque eu trabalho também na graduação, né? Eu ministro aula em dois centros universitários aqui em Belo Horizonte, e muitas vezes o profissional de educação física ele cria foco, né? Ou no bacharelado ou na licenciatura, mas parece que o bacharelado ele volta para o treinamento individualizado, para academia, ou vai trabalhar em escola, né? E a gente começa a perceber que essa área da saúde ela é um pouco mais ampla, né? E principalmente agora com essa possibilidade, eu imagino, de visão do profissional de educação física de atuação, né, dentro dos hospitais, das clínicas, é uma porta que era pouco vista antes pela área da saúde, mas que agora eu acho que vem crescendo e tomando uma dimensão muito grande. A minha história é muito interessante porque a minha vida acadêmica eu dediquei à ginástica de academia. Então, eu competia na época da aeróbica de competição. Você competiu também, aeróbica? E, aliás, eu conheço o Valdir tem pouco tempo, né? Deve ter, eu não vou nem falar quantos anos. Gente, olha, essas histórias rendem, né, da aeróbica. Tem uma turma aí da nossa geração, né? Mônica, Paula, enfim, tem uma turma de São Paulo Grande, Rio, Belo Horizonte, que a gente é mais ou menos dessa velha guarda, né? Que a gente vem da aeróbica de competição, mas eu sempre trabalhei com ginástica de academia, trabalhei em grandes empresas, né? Os últimos 25 anos eu dediquei à ginástica de academia. Então, eu trabalhei em grandes empresas, primeiro o Rio Sport Center, depois Fórmula Academia, né, um carinho enorme, atual Boritec, né, durante muitos anos de dedicação à gestão de equipes de aulas coletivas. E comecei a trabalhar também na graduação, foi quando eu busquei essa possibilidade de fazer um mestrado. Não só a possibilidade, mas a necessidade de um título para continuar ministrando aula e também como uma oportunidade de conhecimento e crescimento na área. E caí de paraquedas um pouco na Santa Casa de Belo Horizonte. E não tenho parentes com diabetes, não tenho filhos com diabetes, mas comecei a estudar e foi tão importante para mim, porque quando eu entrei nas minhas primeiras aulas, a minha sala do mestrado era somente eu da educação física. Então eu olhava e falava assim, nossa. Tinha dias que eu terminava uma aula, eu falava assim, nossa, não entendi nada. Olha! E realmente era uma área muito diferente para mim. Sim, então, imagino. Eu acho que é muita batalha, muito estudo, né, para a gente conseguir ganhar esse espaço na área da saúde que a gente tanto busca. Nós temos que ganhar pela competência, sabe, Lu? Então, a competência
ela está relacionada a várias ações, né? Competência técnica, operacional, de relacionamento, né? De comunicação. E você vai vencendo os desafios, são muitos desafios, né? E particularmente, realmente, eu terminei o meu mestrado inteiro, eu era a única da educação física na minha sala. Então, eu acho que eu tinha que estudar o dobro de todo mundo, porque era A muito maioria era difícil. médico. A maioria era médico, enfermeiro, fisioterapeuta, Tá. tinha uma dentista também. Então, era uma área bem diferente da área da educação física. Uhum. E ao longo do mestrado, eu terminei meu mestrado em dezembro de 2019, mas ao longo dessa experiência do mestrado, né, eu tinha como uma professora, a chefe da Santa Casa, que era a doutora Janice, e ela sempre desenvolveu um trabalho muito importante nessa área da diabetes, né, na Santa Casa, e ela, ao longo de 15 anos, ela montou uma estrutura de uma equipe multidisciplinar para trabalhar lá. Então, eu fui convidada a participar dessa equipe na área da educação física. E foi nesse momento que você percebeu que você poderia atuar em hospital. Você mudou o de aulas coletivas para atuar em hospital? Foi nesse momento? Foi nesse momento. É interessante, assim, que só de Fórmula e Boritec eu fiquei na coordenação de coletivas, assim, 16 anos, né? E aí foi muito difícil sair da área de academia, porque a área de academia é uma área muito bacana. Ah, Sabe? é gostoso, né? A nossa profissão é uma profissão de relacionamento, né? Então, assim, a gente precisa de estar com as pessoas, é muito bom isso. Foi muito E com difícil. certeza o ambiente da academia é muito mais alegre que um ambiente de hospital, né? Cá para nós. Mas sabe uma coisa legal? O ambiente do hospital precisa disso também, sabe? Eu tenho percebido muito. Então, foi difícil sair da academia, mas eu consegui, né? Aliás, eu saí da academia, mas a Bodytech não saiu de mim ainda não. A gente mantém esse vínculo, né? Esse relacionamento construído ao longo de tantos anos. Mas o trabalho no hospital é muito interessante porque a Santa Casa, com essa equipe multidisciplinar, a gente vê exatamente como funciona o tratamento. Ele não é unicamente da área médica, né? Quando a gente fala que um tratamento é da área da saúde, então a nossa equipe é composta por psicólogo, nutricionista, a educação física, enfermagem, farmácia, endócrino, que é a área médica. Então, o paciente ele precisa desse entorno para que ele tenha mais sucesso também na proposta do tratamento dele. Olha que interessante. Então, existe um acompanhamento multidisciplinar e você acha que realmente essa proposta é a que funciona para o paciente? É importante. A gente tem falado bastante sobre isso, esse trabalho em conjunto. É muito importante. Então, assim, eu falo que o profissional de educação física, ele tem que ter na rede de relacionamento também, né, uma equipe multidisciplinar, independente da área que ele for trabalhar. E aí você começa a perceber isso em todas as áreas. Porque hoje, no trabalho da Santa Casa, né, a equipe médica teria sucesso com o tratamento? Claro que teria. Mas o sucesso ele é muito maior quando ele conta com outros braços também. Eu falo que, né, como se fosse um polvo, né? Então tem várias ventosas e as ventosas são todas importantes, né? Se perde uma, faz falta, faz, deixa de andar? Não, não deixa de andar. Mas o sucesso é maior quando a gente pensa nessa contextualização total do paciente, porque o paciente não é só a medicina, né? O paciente é um ser humano, e aí a gente pensa que tem o lado da emoção, tem o lado do relacionamento, né? Eu falo que o nosso paciente na Santa Casa, e olha que na Santa Casa a gente atende paciente do SUS, né? Então são pacientes com atendimento ambulatorial, né? Hoje na Santa Casa nós não temos assim um espaço, uma academia, né? Mas a gente tem um projeto de educação em diabetes também muito importante. Pós o atendimento, todos os pacientes participam desse projeto todo dia que a gente tem o atendimento, que na Santa Casa é toda quinta-feira. Então, esse projeto de educação, aí tem a intervenção da educação física, da psicologia, né? Então tem o grupo, tem o bate-papo, tem as aulas, né? E essa proposta da educação em diabetes, ela é um dos pilares do tratamento, né? O paciente tem que ter o conhecimento sobre
o que que ele precisa, como que ele vai atuar para que ele tenha sucesso no tratamento. O dia a dia é do paciente, né, Lu? Legal. E deixa eu até te perguntar, esses números que a gente falou de diabetes, eles são alarmantes? A minha pergunta é assim, né? Porque assim, está crescendo. As pessoas podem evitar ter diabetes ou é uma coisa genética que nasce com ela? Pois é, os números são aterrorizantes. Não, a diabetes não é uma doença genética, ela tem Não é. carga, ela não é hereditária, ela tem uma carga Tá. genética, mas não é hereditária. Então, assim, os números são mesmo alarmantes e são reais, né? Não é assim, mentira. Eu posso ter uma propensão genética a desenvolver diabetes, mas eu consigo evitar. Claro. A gente Tá. tem alguns tipos de diabetes. A gente não pode O dizer que é tipo 1, tipo 2? Eu não entendo nada. Talvez outras pessoas aqui também não. sim. Ela se apresenta primeiro assim, né? O que é a diabetes, né? Quando as células do pâncreas, o pâncreas para de produzir a insulina, né? As células beta do pâncreas param de produzir insulina e aí a gente vê duas situações, né? A insulina é um hormônio vital, a gente precisa disso para viver. Então, quando o pâncreas para de produzir insulina, né? A gente tem duas situações. Ou o indivíduo ele vai desenvolver uma diabetes tipo 1, vai se apresentar com a diabetes tipo 1, que o pâncreas para completamente de produzir insulina, né? Ou ele produz insuficiente quantidade de insulina. Tá. E aí o indivíduo vai desenvolvendo a diabetes tipo 2. A gente tem também a diabetes gestacional, que ela acontece principalmente durante a gestação, e muitas vezes, na maioria dos casos, né, pós-gestação, essa diabetes desaparece, mas todas elas, e tem outros tipos também que são associados, que a gente pode falar também, né, a LAD e outras mais, mas a prevalência que a gente percebe é a diabetes tipo 1 e tipo 2. Tá. Dentre essa prevalência, né, 90% a gente percebe nos indivíduos diabetes tipo 2 e apenas A 1 é a pior. 8% de diabetes tipo 1. E aí a gente percebe também características diferentes da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2. Tá. Quando a gente fala de estilo de vida, sobre isso que você falou, sobre essa prevalência, esses números alarmantes, né, no Brasil e no mundo, principalmente relacionado ao diabetes tipo 2, são reais, mas eu acredito que em função também do estilo de vida das pessoas. Né? Aí você pensa assim, mas o que caracteriza estilo de vida? Né? Hábitos e comportamentos que você adota no seu dia a dia. E quando a gente fala de hábitos e comportamentos, a gente percebe aí uma grande tecnologia, um fácil acesso de tecnologia para todas as pessoas. E essa tecnologia está fazendo com que a gente faça no nosso dia a dia menos ainda movimento. Então, antes você tinha que levantar para trocar o canal da televisão, agora não mais. Antes, eu lembro quando vendia carro na rua, falava assim, olha, tem trio elétrico, o vidro elétrico era um dos componentes, era o máximo. Hoje em dia não existe carro sem vidro elétrico. E aí, quando você vai somando pequenas situações no dia a dia, né, o conforto de comprar um carro, uma moto para um deslocamento, a facilidade, né? Eu falo que, principalmente, né, chamar táxi. Antes você balançava o braço, você gritava. Hoje em dia, você chama um carro, você mexe um dedo, né? Então, quando a gente pensa nesse contexto atual, tudo isso interfere, né? Além do que o alimento também ficou mais fácil, ficou mais rápido. Então, o estilo de vida das pessoas mudou muito. E isso contribui para que as pessoas desenvolvam outras doenças. É o que Quer a gente dizer, chama de nós seres humanos nascemos para ser ativos, né? Tanto é que acho que a academia deve ter surgido por causa disso, né? Porque a gente foi perdendo essa coisa de andar, né? Foi desaprendendo agachar algumas coisas. Aí deve surgir a academia, porque você fala assim, não, gente, a gente precisa movimentar algum lugar, então vamos para um lugar fechado, vai lá, todo mundo se movimenta algum tempo do dia, que você não faz no resto. Fica sentado na cadeira, né? Exatamente, são as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, quando você pensa, por exemplo, criança,
criança sempre tinha um terreno baldio perto da sua casa, brincava no bairro. Né? Eu tenho 2 filhos, desde pequenos, que são proibidos de ir na rua, porque é um perigo, vão ser sequestrados, tem um carro, ninguém vai na rua mais, criança não brinca na rua mais. Gente, eu jogava taco, pega-pega, não existe mais, né, eu acho. E aí a gente vai pensando, né, nessas doenças que vão surgindo, né, com essa tecnologia, com essa Pelo falta sedentarismo, então. Sedentarismo é um dos fatores. Aí você fala assim, Bia, quais são os fatores, né, que podem levar a pessoa a desenvolver a diabetes tipo 2? Né? Exatamente, sedentarismo, a falta de exercício, tabagismo, o tipo de alimento que ela usa, que ela consome, né? São fatores, assim, principais, né? Os índices de sobrepeso e obesidade. Sabe aquele ciclo vicioso que aí também uma coisa começa a puxar a outra? Né? Então, os pais cada vez trabalhando mais, cada vez mais estressados. Né? Hoje em dia, você vai num restaurante, as crianças não têm mais parquinho, elas têm um tablet na frente, elas ficam brincando no tablet. Né? As pessoas estão convivendo menos, estão conversando menos, estão lendo menos, movimentando menos. Eu acho que nós, profissionais de educação física, nós temos aí uma árdua missão, né, para tirar essas pessoas do sedentarismo. Porque parece que é mais fácil ir na farmácia comprar um remédio do que fazer exercício. Né? Existem vários estudos que são tão importantes, né? Tem estudos publicados no Colégio Americano de Medicina do Esporte. American College of Medicine. Exercício pode reduzir, exercício físico pode reduzir em 58% que o indivíduo desenvolva diabetes tipo 2. Gente, isso é muito importante. Né? Ontem eu estava ouvindo uma live até do Dudu Neto e ele estava comentando e falou assim, as pessoas sabem que fazer exercício é importante, todo mundo sabe. Né? Você tem lá 1000 pessoas na sua frente, quem sabe que fazer exercício é importante? Todo mundo. Quem faz exercício? Não é comigo. Tipo isso. Então, assim, será mesmo, né? E não só relacionado ao benefício da saúde, né? Mas quando você pensa no contexto todo, os gastos, né, do país com medicamento, que você pode evitar fazendo exercício. Né? Então, a gente pensa assim, nas aulas de educação física nas escolas, né, nas academias. É tão bacana assim, as propostas das academias, elas estão fugindo um pouco dessa coisa tradicional, dessa mesmice. Os nichos de mercado estão abrindo. Né? Você não via uma pessoa de terceira idade na academia, você não via criança na academia. Né? Então, as academias estão virando verdadeiros centros, exatamente, de relacionamento, de atividade física, de saúde. Quando a gente pensa em saúde, né? Você está também, o Mauro Ghiseline, que ele tem um livro muito bacana, eu uso muito nas minhas aulas, que a saúde ela não é só física, né? Ela é física, mental, social, emocional. Então, você tem um contexto ali das 5 dimensões do bem-estar que compõe a saúde. E nós temos que ter essa preocupação. Perfeito. Eu vou parar um pouco para ir lendo alguns comentários aqui, então, no meio da nossa live, tá? Combinado. O André Haddad falou, Bia Bicalho, saudades e parabéns pelo suporte e a dedicação em tudo que você faz. Esse é o segredo do seu sucesso. Grande profissional, ele ainda escreveu. Que bom. Muito obrigada. A Débora Jubilini. Bia, você é uma excelente profissional e a saúde ganhou muito com a sua chegada. Parabéns. Olá, ó. É uma profissional de educação física também excelente, minha colega do mestrado. E depois ela casou, mudou, foi morando em várias cidades e ela leva isso para o dia a dia dela. Ela é uma profissional também que está ali no dia a dia, batalhando nos NAFs da vida. É incrível. A gente tem que unir, sabe, os profissionais da saúde. Né, pra gente tem o mesmo propósito e vamos embora. Isso no mercado, Elo, é muito importante. Eu falo que assim, todas as vezes que o profissional tem alguma dúvida, ele tem que buscar a resposta na ciência. A ciência é baseada onde? Na pesquisa científica. Então, tá na dúvida, tem que estudar para buscar essa resposta da sua dúvida, sabe, do seu conhecimento. A gente tem que estudar muito, porque novas publicações acontecem, novos estudos. Então, hoje em dia, fala-se muito sobre imunidade, como que você melhora a sua imunidade. Né? O exercício é um dos fatores que auxilia
né, para que você seja mais imune, né, que você tenha uma bolha melhor, né, que essas pequenas situações não te alcancem, Ô, né? Bia, alguém perguntou aqui, que eu tô tentando achar, é sobre... Ah, aliás, deixa eu só fazer um parênteses. Do lado dos comentários aqui, gente, tem um ponto de interrogação. Quem tiver pergunta, faça por ali, porque assim eu não perco e ponho aqui na tela, consigo pôr na tela para Bia ir respondendo, ok? Mas alguém perguntou, então, eu perdi a pessoa quem é, sobre que estudos, que artigos que você recomenda. Por exemplo, onde você vai buscar informação? Que acho que os profissionais, alguns deles também, né, que estão interessados aí. Onde que você busca esses Olha, artigos? a gente tem várias bases que são muito importantes, mas a PubMed é uma das bases, assim, primeiro eu falo que o inglês é fundamental. Não tem jeito Tudo em inglês, né? do profissional estudar alguma coisa sem falar inglês. Então, assim, eu percebo que o profissional de educação física, ele também tem que enxergar mais longe, sabe, Lu? Então, ele tem que estudar mesmo, tem que buscar. Então, quando você baixa um artigo em bases assim, pega o PubMed, que é uma base que tem publicações recentíssimas sobre, principalmente agora, imunidade, exercício Covid-19, né? Tem se falado tanto sobre isso. Então, eu acho que essas pesquisas são todas em inglês. Então, o profissional ele tem que ter uma base, sabe? E é muito esforço também. Então, a gente tem que buscar, tem muitas bases importantes para a gente buscar pesquisa científica. A gente tem que buscar algumas coisas, né? Quem escreveu, a data de publicação, a revista que foi publicada, né? A qualificação dessa revista, isso é muito importante, né? Mas tem muita coisa boa, é muito importante. Legal. O Valdir entrou aqui, te deu um abraço e falou: a Bia vai estar na IRSA. Já colocou Eu sou aqui. grata demais ao Valdir pela oportunidade de estar aqui. E eu falo que de BH para o mundo, porque temos excelentes profissionais aqui em Belo Horizonte e temos que buscar isso, associar, né, conhecimento com São Paulo. Estou doida para conhecer o Márcio Marega. Eu assisti você viu, do Albert Einstein. Sim. E já falei com o Valdir que eu quero conhecê-lo, para que a gente possa unir forças, né? Cada um na sua cidade, estado, né? Para a gente desenvolver esse profissional, abrir portas para o profissional de educação física. O profissional de educação física ele tem que entender o que é estar na área da saúde. Perfeito. Ó, o Robson Bonotto, ele até está fazendo uma pergunta que seria a minha próxima, sobre a prática de exercício como parte do tratamento da doença da diabetes, né? Essa seria a minha pergunta. Mas ele escreveu assim, ó. Sabemos que os diabéticos, ele faz mais amplo até. Sabemos que os diabéticos são mais propensos a desenvolver transtornos psiquiátricos. Eu nem sabia disso. Ele está afirmando aqui. Você comenta sobre isso. Qual a sua opinião sobre a prática do exercício com o intuito de manter a saúde mental dos diabéticos? Então, eu ia te perguntar sobre a importância da atividade física no tratamento e ele ainda amplia isso porque ele fala também da saúde mental. É importantíssimo. Vamos falar primeiro sobre a importância do exercício para o indivíduo que tem diabetes. Primeiro, a gente fala assim, Bia, tem alguma restrição o indivíduo que tem diabetes? Primeiro, se tiver restrição, é restrição médica, né? E aí, muito importante que o profissional de educação física, se ele tem um aluno com diabetes, é muito importante que esse profissional tenha um relacionamento ou um contato, né, com o endocrinologista desse aluno, desse indivíduo. Porque ele precisa também ter um acompanhamento dos exames, uma certa visita ao médico. Ele não pode ficar mais de um ano sem visitar o médico, sem um controle da doença. Então, essa parte é muito importante. E por que o exercício é importante? Né? Primeiro, que ele auxilia no controle da glicemia, né? Ele melhora a sensibilidade à insulina, ele auxilia na redução de pressão arterial, né? Do risco, ele diminui o risco, né, cardiovascular, que é um dos fatores que são preponderantes também para o indivíduo com diabetes, né? Melhora o humor, né? Auxilia na perda de peso, porque o indivíduo com diabetes também vai precisar de um acompanhamento de um nutricionista, e também a gente consegue, através do exercício, diminuir
né, colesterol, enfim, né, o exercício físico, né, ele aumenta a translocação do GLUT4, né, que é um transportador da glicose e que faz o papel da insulina. Então, a contração muscular é muito importante, né, auxiliando nesse tratamento. Muitas vezes, o indivíduo que tem diabetes, ou diabetes 1 ou 2, ele vai junto, né, com o médico, com o acompanhamento médico, né, conseguir às vezes até diminuir ou a dose de insulina ou do medicamento que ele ingere. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente percebe nesses atendimentos multidisciplinares, principalmente lá na Santa Casa, a importância do acompanhamento psicológico, porque o indivíduo com diabetes, essa doença, ela também, qualquer doença, qualquer morbidade, ela também mexe com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, a gente percebe, por exemplo, o indivíduo que tem diabetes tipo 1, a criança, o adolescente, na escola tem vergonha de falar, as pessoas não têm conhecimento. Então, fala assim, isso pega. Nossa, você toma injeção. Nossa, então, assim, a criança, ela sente muito, muito preconceito, existe muito preconceito, né? O indivíduo adulto fala assim, você tem diabetes, você é gordo, sabe? Então, assim, a importância é muito importante, desequilibra não só fisiologicamente o nosso corpo, mas também nos outros ambientes. Então, assim, é muito importante. O exercício, ele tem uma coisa legal também, que libera, né, o exercício, até auxiliando nessa resposta, ele libera um hormônio. A prática do exercício físico, olha que bacana, libera um hormônio que chama endorfina, que é o hormônio do prazer. Então, muitas vezes, eu já vi muitas pessoas falando assim, Bia, eu começo a fazer um exercício, naquele mau humor, tal, aí depois que eu termino, me dá uma sensação boa, uma sensação gostosa. Sempre. Sabe? É um pouco desse hormônio, né, da endorfina, esse hormônio do bem-estar que traz isso para a gente. Então, o exercício, ele não é só físico, né? O exercício, ele trabalha com uma série de alterações hormonais que vão trazer uma série de benefícios para a gente. É muito importante. Muito legal. Gente, tô adorando essa live, porque olha, a gente está chegando aos 60, 70 pessoas simultâneas, ou seja, olha esse assunto como interessa muita gente. Tá entrando muita gente legal na nossa live aqui, que tá sempre com a gente. O Sebastian, o Richard, o Kenji entrou aqui, fez uma pergunta. Eu comentei de você, Kenji, uma das entrevistas atrás, porque ele fez um comentário que eu achei tão legal, numa palestra dele lá em Salvador, que as pessoas, você falou da mobilidade, e ele comentou que as pessoas têm dificuldade de ficar de cócoras, né? E que a gente perdeu essa mobilidade, e aí ele brincou que era como antes a gente defecava, né? Antes tinha um buraco, não tinha privada, então a gente foi perdendo isso. Aí você falou do carro, por causa da privada também a gente perdeu a mobilidade de agachar. E é interessante que essas ações primárias, né? O Kenji, eu sou fã dele, deve ser... também. Depois dessa palestra dele em Salvador, eu fiquei seguindo ele, tô fã também. Enfim, as pessoas, isso que vem acontecendo. Então, movimentos básicos do dia a dia, as pessoas estão perdendo. Daí, eu falo assim, então, o que é importante? Qualquer movimento que a gente faça mais no nosso dia a dia é muito importante para os nossos sistemas, para todos os nossos sistemas, né, fisiologicamente falando. Então, por que a gente não sobe um andar de escada? A gente não sobe mais escada se você tem elevador. Você quer parar o seu carro sempre na porta de onde você vai. Eu falo que, assim, essas mudanças, é muito difícil as pessoas mudarem hábitos e comportamentos. As mudanças têm que começar com situações do dia a dia. Então, custa você parar o seu carro 2 quarteirões. Obrigue-se a andar 2 quarteirões, sabe? Obrigue-se a pegar o elevador no 2º andar. Só que você fica numa zona de conforto. O indivíduo fica ali numa zona de conforto. Vamos sair do sofá, gente. Vamos! Muitas pessoas falam... a Raquel... Bia, nesse momento que estamos assim, confinados, distanciamento social. Eu falo, gente, na hora do intervalo da televisão, levanta do sofá e senta 20 vezes. Todo intervalo você levanta e senta 20 vezes. Então, já é aumentar um pouco a quantidade de movimento. O Kenji perguntou assim,
Bia, quais fatores sociais mais interferem na estatística de casos da diabetes? Fatores sociais, assim, a diabetes, ela muitas vezes, ela pode surgir em função de algum gatilho, sabe? Então, algum desajuste emocional, social, alguma frustração. Isso pode surgir, sim. Não existe um motivo, por exemplo, por que que aquele adolescente desenvolveu diabetes tipo 1, por exemplo? Né? Um pouco roleta russa. Por que que o pâncreas parou de fabricar insulina? É um pouco de roleta russa. Mas quando você pensa em diabetes tipo 2, né, existem vários fatores sociais que estão correlacionados àquele sentimento da pessoa. E muitas vezes a gente fala que a emoção, né, o psique da pessoa pode adoecer a pessoa. Né? O próprio Mauro Ghiselini falava que, dentre os fatores de qualidade de 5 fatores do bem-estar, né, 4 são da emoção, da cabeça. Um é físico. Aí fala social, emocional, espiritual e profissional. Então, 4 são da cabeça e um é do corpo. Então, nós precisamos também de cuidar muito, né, das emoções, dos relacionamentos. É muito importante. E pode ser, sim, um gatilho para que a pessoa desenvolva uma comorbidade. Legal. Ó, a Raquel Pessoa até falou assim também. Raquel Pessoa 08. Boa tarde, meninas. Meu namorado é diabético tipo 1. Ele está acima do peso. Recomenda-se ciclismo? A dela é bem específica. Ótimo. Primeiro, né? Nós temos que fazer uma avaliação. Assim, todo indivíduo que vai começar uma atividade física, né, com diabetes ou sem diabetes, né, qual que é o primeiro fator? Uma avaliação física. O que que essa avaliação física mostra? O estado físico e corporal daquele indivíduo, é um parâmetro. Né? Se o indivíduo tem diabetes tipo 1, uma diabetes controlada, né, o indivíduo precisa ter uma diabetes controlada, se ele não tem uma restrição médica, claro, ele pode fazer qualquer atividade física. E aí existem os fatores. Por exemplo, nós temos atividades aeróbias, né, como caminhar, pedalar, nadar, correr, né? Ele pode fazer essas atividades, claro que pode. Né? A coisa mais importante é buscar um profissional de educação física que tenha conhecimento, para, de acordo com os dados, né, colhidos naquela avaliação física do indivíduo, ele elaborar um melhor programa de treinamento para aquela pessoa. Né? Mas se ele não tiver restrição, ele pode tudo. Então, pode exercícios aeróbios, que são simples, como a maioria das pessoas fazem caminhada, muito importante, como também os exercícios resistidos. Né? E uma coisa interessante, Lu, foi publicado na ADA, na Diabetes Care, agora em 2016, uma situação, um tipo de treinamento que surgiu no mercado de alguns anos para cá, muito falado, que são os treinos de alta intensidade, os HIIT, os treinos né, intervalados de alta intensidade, né, se você pensasse há 10 anos, um indivíduo com diabetes ia fazer um treino intenso, né, todo mundo ia falar, nossa, jamais, imagina, né, tal. E agora não, existem publicações na Diabetes Care que, 2016 para cá, que os treinos de alta intensidade são, sim, aconselháveis e indicados para o indivíduo que tem diabetes, com um grande sucesso de um auxílio no controle da glicemia desse indivíduo. Né? Então, eles citam, por exemplo, um estudo de um treino de 20 minutos, alternando 1 minuto intensidade alta, 1 minuto pausa ativa ou passiva, mas com grande sucesso no decorrer do controle da glicemia desse indivíduo. E até também falando um pouco sobre isso, lembrando que os efeitos benéficos do exercício, eles não são só no momento do exercício, eles podem postergar por 48 até 72 horas pós-exercício. Olha lá, o Kenji faz isso, hein? Os treinamentos dele é assim, que é o efeito EPOC. Eu já, vi sua palestra, efeito EPOC. Eu não sou formada em educação física, então, é legal que o indivíduo ele não precisa muitas vezes treinar todos os dias, se ele não pode. Ele pode treinar em intervalos menores, com intensidade maior, mas não existe a receita de bolo. O mais importante é exatamente buscar um profissional de educação física
para estruturar o melhor treino, o treino ideal para aquele indivíduo. Perfeito. Pessoal que está entrando agora, mandem suas perguntas no pontinho de interrogação para a gente não perder. Tem várias perguntas, Bia. Eu tô até pensando em jogar um pouquinho meu roteiro de lado para a gente responder as perguntas da galera, porque tem muitas dúvidas. Deixa eu só ver se eu tenho... Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá mandando. Tem várias mesmo, ó. Peraí. Inclusive, as pessoas depois podem mandar para o Fitness Brasil e a Fitness Brasil pode mandar para mim ou entrar no meu Instagram também, Bia Bicalho, e aí o que eu puder auxiliar. Eu acho o mais importante, Lu, que a gente tem que pensar é isso. O conhecimento, ele é para ser dividido. Sim. Não adianta guardar, porque o conhecimento de hoje, amanhã ele já está velho. E tem muitas pessoas que pensam assim. Ah, não vou falar isso não, porque só eu que faço. Não existe isso. Né? Conhecimento é para ser dividido, é para ser passado. Então, a gente amanhã tem coisas novas. Então, a gente precisa de evoluir, dividir. Dividir. O Valdir até falou, Lu, faz mais uma live com ela. Acho que seria interessante a gente fazer lives para tirar a dúvida das pessoas, porque realmente tem bastante pergunta aqui, ó. Tem a da Closer Fitness. A Covid-19 afeta principalmente os pulmões. Qual seria a relação direta com o diabetes? E aí uma coisa interessante para a gente falar, que é essa associação também da imunidade. Né? Então, por exemplo, os exercícios aeróbios, eles treinam a pessoa, o quê? Aptidão física, condicionamento físico. Então, se a pessoa ela tem uma condição física melhor, uma condição cardiorrespiratória melhor, né? Com certeza ela vai ter, mesmo que ela tenha sido contagiada pelo vírus, ela vai ter um sistema imunológico, né? Tudo vai se correlacionar. Ela vai ter um sistema imunológico que vai auxiliá-la a uma melhor recuperação dessa doença, né? Desse contágio. Ó, tem várias aqui, deixa eu ver. Peraí. Ah, tem uma aqui que também perguntaram sobre o emocional pode alterar a visão no caso da diabetes? Olha, retinopatia, sim. Magali Soraya. Quem? Magali Soraya. Magali, vamos lá. A retinopatia diabética, ela pode ser uma das consequências em relação não, eu ia falar ao maltratamento, não quero falar sobre isso, né? A um tratamento que não esteja de acordo com aquele indivíduo. Então, retinopatia diabética, com certeza, pode vir a acontecer se o indivíduo não tem um bom controle da doença. Então, por isso que é importante os exames clínicos, né, anuais ou semestrais, né? A visita ao médico é muito importante, porque se o indivíduo não tem um bom controle da doença, ele pode desenvolver algumas situações como a retinopatia, a neuropatia, né? Então, a gente tem alguns comprometimentos da doença, sim, correlacionados ao tratamento que não é feito de acordo como deveria. Tem duas perguntas aqui que são parecidas. Eu vou ler a primeira, vou pôr a segunda e aí a gente junta duas em uma, tá? Então, peraí, vamos lá. Aqui é J. Rabelo 1201. Ela pergunta assim: há alguma restrição de exercício para diabéticos? E aí tem uma pergunta bem embaixo dela, aqui, Maicon Paiva, que fala: quem tem diabetes pode fazer exercícios físicos todos os dias? Tem restrição de intensidade? Vamos lá. Primeira resposta, né? Se não tiver restrição médica, o indivíduo não tem restrição, né? Então, nós temos que conhecer esse indivíduo, saber o controle dele. Isso é uma coisa importante, né? Todo indivíduo que tem diabetes, ele tem um diário que ele anota as glicemias. E aí, o profissional de educação física precisa de cobrar desse aluno. Deixa eu ver seu controle, porque às vezes o aluno, não é que ele mente, mas ele não conta. Então, assim, ele oculta. E aí é importante a gente cobrar isso do seu aluno. Deixa eu ver o seu diário de glicemia. Como estão suas glicemias? Deixa eu ver o seu controle. Como que está o seu controle? Nós, profissionais de educação. Ah, não, Bia, isso é do médico. Não, isso é nosso.
Nós temos que ver, deixa eu ver quanto que está a sua hemoglobina glicada, você tem feito exames? Deixa eu ver. E aí, alguns exames são básicos, a gente precisa de buscar conhecimento para saber sobre isso. Então, se o indivíduo não tiver uma restrição médica, ele não tem restrição. Ele pode fazer exercícios todos os dias? Pode fazer exercícios todos os dias. Pode e deve. Né? O exercício físico, ele é um dos pilares do tratamento do indivíduo que tem diabetes. E aí nós podemos falar de basicamente 4 pilares que a Sociedade Brasileira de Diabetes adota atualmente. Né? A insulina ou medicamento, que ele precisa fazer da ingesta, o alimento, né? Exercício físico e a educação em diabetes. Então, o conhecimento sobre a doença. Então, ele pode sim, claro que se ele fizer um exercício de alta intensidade, ele pode alternar, fazendo 3 vezes por semana. Se ele fizer uma caminhada leve, moderada, ele pode fazer todos os dias. Então, se o indivíduo não tem restrição médica, ele pode fazer exercícios todos, pode e deve fazer exercícios todos os dias. Aí, ó, tem a cintura fina. Que, ó, ela já mostrou porque veio. Eu quero falar com você. Tô brincando. Olha, ela já acho que também acabou respondendo a dela, porque qual é a intensidade mínima para atividade no pré-diabetes? Né? Então, quer dizer, pode fazer, né? Mas você até falou do HIIT, né? Que é legal também a pessoa fazer, mas precisa ver se tem restrição médica. Deixa eu ver aqui. Sabe uma coisa importante também que é legal da gente falar? Vilma Carvalho. Quais são os cuidados que o indivíduo com diabetes precisa ter para iniciar, né, um programa de exercícios ou de atividade física? Então, vamos falar disso, depois a gente vai para essa pergunta. Vamos lá. Uma coisa importante é a gente falar assim, exercício é aquele movimento organizado, planejado com determinado objetivo. Mas se o indivíduo ele faz uma atividade física, o que a gente chama de atividade física? Se ele aumenta a quantidade de movimento, né? Passear com o cachorro, ótimo. Lavar carro, ótimo. Brincar com as crianças, ótimo. Ir para a praça com os filhos, né? Ir a pé para a padaria, ir a pé para o banco. Né? Outro dia minha mãe virou e falou assim, eu já não preciso fazer exercício, porque eu já fui a pé para o banco e voltei. Eu fiz, mãe, não é exercício. Você precisa de fazer exercício sim. Exercício é diferente. Que bom que você foi a pé para o banco e voltou, mas isso não é exercício. Então, assim, toda e qualquer atividade física que esse indivíduo com diabetes aumente na rotina dele, ótimo. Vai ser um fator contribuinte para benefícios no tratamento da doença. Agora, se o indivíduo... A importância... eu até me perdi um pouco. O exercício, ele é fundamental, sim, para auxiliar aquele indivíduo, né? Um exercício organizado, planejado, sistematizado é fundamental para que o exercício, para que o indivíduo tenha... lembrei, desculpa, eu estava falando dos cuidados que o indivíduo precisa ter. Né? Então, a gente fala assim, cuidados com o tênis, com a meia, cuidados com o alimento, hidratação, com a... Lembrei da minha água. Vamos lá. Com a glicose. Eu também tenho sempre aqui um copinho de água. Às vezes eu estou dando aula, meus filhos entram e falam assim, mãe, só água. Isso mesmo. Então, assim, hidratação é importante sempre, né? Se o indivíduo tem diabetes tipo 1, então aquela referência, né? Quanto que ele pode fazer exercício ou não e por quê, né? Então, ele tem que medir a glicemia dele antes do exercício. Muitas vezes, se for um exercício prolongado, ele precisa de medir ao longo do exercício, por mais do que 60 minutos, ele precisa de medir a glicose dele, sim, ao longo do exercício, e muitas vezes fazer uma ingesta de um carboidrato de rápida absorção, ou se a glicemia dele estiver muito alta, Bia, o que você chama de muito alta? Acima de 250 ou 300, isso vai depender se tem a presença de cetona ou não, da percepção subjetiva. Uma coisa muito importante é sobre isso. Às vezes o paciente ele não tem frequencímetro para verificar a frequência, não tem nada, mas essa percepção subjetiva do esforço, né, é muito importante. Né? Então, se ele dormiu bem, se ele dormiu mal, vai ter uma interferência, sim. Vai ter uma interferência. Isso acontece com a gente. Uma noite de sono que você não tem bem dormida, no dia seguinte você faz a mesma aula, mas você fala assim, nossa,
parece que hoje eu estou mais cansada. Realmente, você não recuperou durante o sono, né? Muitos estudos estão aparecendo correlacionando o sono a vários outros fatores. Então, sono é muito importante. Então, a gente tem que entender esse entorno do indivíduo, né? Do nosso aluno que tem diabetes. Por isso que eu falo que o profissional de educação física, ele tem que estudar, ele tem que saber. E se ele não souber, ele pode falar, olha, não sei, mas eu vou pesquisar. Eu vou procurar saber. Não é problema não saber, né? Quantas vezes eu já não soube, até hoje eu não sei de muita coisa, né? Talvez hoje uma pergunta que eu vou falar, poxa vida, não sei, mas eu vou me informar. Isso vai acontecer. E é muito bom isso, porque são os desafios que vão surgindo no dia a dia. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui se tem... eu tinha mostrado a pergunta, deixa eu ver. Aqui. Peraí. Faelandre.pereira. Através de qual mecanismo fisiológico o exercício físico exerce benéfico para os portadores de diabetes? Você entendeu? Benefícios, né? Acho que a gente respondeu já essa, né? Eu volto a falar da importância da contração muscular, né? Que ela transloca o GLUT4, que é um transportador da glicose, sem a ação da insulina. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Eu vou colocar só alguns comentários. Andrade Bárbaras. Sou estudante, estamos tentando desenvolver um projeto. Eu li um artigo falando que a falta de conhecimento, só que aí cortou. Andrade Bárbara, se você puder me mandar de novo sua pergunta, porque ela corta no meio aqui, mas pode perguntar no... Maria Luísa escreveu assim, Bia, seu sucesso é fruto de muita dedicação. Parabéns, sua mãe, quanto orgulho. Ai, gente, que fofa. É muito bacana. Pai, mãe, filho, namorado, vizinho, todo mundo. Todo mundo. Deixa eu ver se tem. Grata a todo mundo. Olha só. A Raquel Pessoa perguntou aqui. A Raquel Pessoa mesma que falou que uma namorada é obeso, né? Que tá acima do peso. Obeso não, ela está acima do peso. Ela falou, diabético tipo 1 que tem pico de insulina durante o exercício. O que fazer? Pois é, a gente deve evitar, isso é um dos fatores importantes, evitar o exercício exatamente no momento do pico da insulina. Então, quando a gente tem um aluno com diabetes, você vai programar um treino para ele, você tem que ajustar o que ele está tomando de insulina antes do treino, o que ele comeu também antes do treino, para que a gente evite, né, o pico de insulina exatamente no momento do treino. Assim como evitar aplicar a insulina, né? A gente fala dos rodízios, os locais de aplicação da insulina também são importantes, mas evitar de aplicar a insulina exatamente naquele membro, naquele membro onde você vai prevalecer o exercício. Por exemplo, se você vai treinar membros superiores, evitar de aplicar nos braços, ou membros inferiores, evitar de aplicar na coxa e etc. Tem muitos estudos, muitos estudos falando sobre essa ação do pico da insulina e exercício. É muito interessante. Dariam várias lives. Daria! Vamos falar com a Fernanda aqui para ajudar a gente a montar um novo roteiro aqui. Porque vai ter que ter. Olha, eu acho que essa é a live com mais perguntas que eu já tive. Dentro da diabetes, a gente tem várias diretrizes, né? Várias áreas que são várias ações e vários momentos, vários assuntos, né, que são muito importantes. Então, vamos fazer, Bia, outra. Já está convidada. Um já falou que foi a melhor live de todas aqui, ó. Esse deve ser meu fã, deve ser isso. Conta. Só que agradecer as pessoas todas aí que me apoiam, né? É muito legal isso, sabe, Lu? Muito, muito. De pessoas, de amigos, de companheiros profissionais que trabalham, que já trabalharam, né? Então eu falo assim, todos os ambientes que eu já trabalhei, que eu saio, né? A gente sai da favela, mas a favela não sai da gente, porque é isso, né? Então, assim, é muito bacana. Você sai de um ambiente, mas você cria laços naquele ambiente, né? E os laços profissionais você leva para a vida, né? Então, é isso mesmo. São laços muito importantes, né? A Vilma Carvalho, eu não sei se ela é professora, porque o pessoal falou, professora também, mas ela falou, ela deu uma dica. A próxima fala sobre síndrome metabólica. Ela já deu aqui até uma dica aqui de... Numa próxima live, né? Numa próxima live. A Danusa Personal... Eu tenho meus alunos da Universo, meus alunos do Estácio,
os alunos que me seguem da vida também. Então, assim, muito Professora. legal, muito legal. Ela, a Vilma Carvalho é professora também. E aí a Danusa Personal, abraço para mim a eterna professora, a Cleidinha Silva, live maravilhosa, tá vendo? Então, a Bia tá arrasando aqui. Ah, eu agradeço. Eu que Muito fico legal. orgulhosa e muito honrada. Muito obrigada. E aí eu quero, assim, a gente tem 5 minutos para acabar, né? Então, talvez, não sei se seria legal a gente ou faz alguma coisa que a gente não comentou e que você gostaria de comentar, porque eu li aqui meu roteiro, a gente, no fim, acabou comentando a maioria das coisas dele. Ou se você quer fazer um grande resumão em 5 minutos para a gente passar, né, para as pessoas o essencial da nossa live de hoje. Mas eu vou deixar com você esses 5 minutos. Olha, Lu, então, assim, eu sou professora também, então a professora fala muito, né? Eu falo sem parar. É ótimo. Uma E hora eu falo assim, didática, é muito uma bom. hora, não é possível. Uma hora, só uma hora, não. Você Então, acha? É muito rápido. é muito rápido. E quando o assunto é interessante, né? Quando a gente gosta, eu acho que tudo que você faz com amor, né? Você se dedica mais. E a dedicação é um dos grandes fatores do sucesso de qualquer profissional. Então, eu tenho muita honra, muito orgulho. Eu falo para todo mundo que eu sou profissional de educação física. A nossa área é uma área muito boa, é uma área da saúde, é uma área que tem muitos braços para a gente trabalhar, muitas oportunidades. E eu falo que ao longo da vida você acaba se surpreendendo com as novidades que vão surgindo, com as oportunidades profissionais. Mas o profissional ele tem que realmente, ele tem que pensar assim, o que vai fazer dele ser diferente no mercado? Porque de profissional igual, nós temos muitos, né? Então, às vezes meus filhos me vêm trabalhando, às vezes eu estou estudando, eu fico aqui até 2 horas da manhã, tal, num dia, final de semana, eles falam, mãe, final de semana, mas eu preciso estudar, eu preciso saber, né? E isso para mim não é um peso. Então, eu acho que quando a gente está feliz profissionalmente, você faz com amor, né? Não é peso. E esse é o grande segredo da vida. Eu acho que esse é o grande segredo dos profissionais, porque a dedicação ela é necessária, né? A competência você só adquire estudando muito, né? Buscando conhecimento, Sim, né? Senão nada cai do céu para ninguém. Né? E aí tem gente que fala assim, ai, que sorte a sua. Não, eu dediquei muito, né? E todas sim. as pessoas, o recado que eu deixo para os meus alunos e para todas as pessoas, que é isso, né? Sucesso não existe ao acaso, né? Sempre fruto de muita dedicação. E eu falo com essa turma, imagina, tem uma turma da faculdade que está formando agora. Eles vão formar agora no meio do ano num cenário completamente atípico. Eles vão cair num cenário que as academias estão reabrindo numa estrutura enxutésima, sem estagiário, quase sem professor, e aí eles vão cair no mercado agora e eu falo, pessoal, vamos buscar, o mercado vai ter oportunidade, né? Mas vocês têm que pensar Tem que buscar. e tirar da caixa mesmo, né? O que vocês vão tirar da caixa? Porque de igual tá cheio, de igual a gente Perfeito, vai é. morrer de fome, né? E aí o esforço é contínuo. Exatamente. Bia, como tá acabando, o reloginho já acendeu aqui, todo mundo tá falando, ai, a próxima. Então, já tá convidada, já pensa no seu próximo tema aí na sua área de conhecimento, já me manda, porque eu já aviso todo mundo, tá bom, gente? Quando vai ser a próxima live com a Bia. Pensa aí no tema, porque a área de conhecimento é tua. Você que atua como profissional deve ter várias coisas interessantes para falar. Teve mais perguntas que a gente não conseguiu responder, mas, gente, olha lá, Bia super disponível. Vamos lá no direct da Bia Bicalho aqui. Vão lá no Instagram, perguntem para ela. Professora maravilhosa, vai estar com a gente na IRSA. Eu Quero tenho muito agradecer. fã pelo mundo, né? Eu E que assim, agradeço. Então, eu vou fechar esses últimos segundos, Lu, realmente agradecendo a oportunidade. Valdir Soares, sem palavras para agradecer, muito obrigada. Lu, adorei te conhecer eu agora. também, Muito conheço. obrigada. Fitness Brasil, que vocês precisarem realmente, o meu conhecimento é para ser disseminado. Eu que agradeço, a honra é minha. O prazer é todo meu. Muito bom, muito bom. Gente, obrigada, Anderson, vegano. Ó. Obrigado, Luiz Bia. Grande abraço. Teve um que foi muito legal, que ele falou assim: acho que é Maicon. Falou, vou ter prova disso, já me ajudou.
Que bom. É muito bom. Então, Bia, convidadíssima. Amanhã a gente vai ter o Ricardo Colgo aqui para conversar com a gente na live do meio-dia, mas vamos marcar a próxima, Bia. Combinado. Muito obrigada. Um Muito prazer. obrigada. Prazerzão. Amém.